Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. No começo de julho, a influencer do Distrito Federal, Aline Maria Ferreira, de 33 anos, morreu depois de fazer um procedimento de aumento de glúteos em Goiânia. A jovem teria supostamente usado o produto conhecido como PMMA. Ela teve uma infecção generalizada. No começo de junho, um homem morreu em São Paulo depois de fazer um peeling com um produto chamado fenol. Bem, sobre esses procedimentos estéticos, a gente conversa agora com a médica Rosilane Rocha, que é a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Nós que agradecemos o convite, Renata. Nós trouxemos aqui 2 casos, infelizmente, de 2 mortes, recentes, mas são inúmeros casos de pessoas que têm vários problemas com procedimentos estéticos, muitas vezes com pessoas, nesses 2 casos, com pessoas que não são especialistas adequados para fazer esses procedimentos. Então, a gente percebe que são cada vez mais comuns pacientes que procuram pessoas inadequadas, para fazer esses procedimentos. Bem, quem que essas pessoas deveriam procurar para fazer esses procedimentos estéticos? Muito bem, Renata. O procedimento estético, ele é um procedimento invasivo. Então, ele requer que seja um profissional médico formado em medicina. Por quê? Primeiro, pela formação do médico. Então, ele passa 6 anos na faculdade, mais 3 anos ou até 5 anos de residência para formar um especialista, seja como um dermatologista, um cirurgião plástico ou em outras áreas da medicina também. Então, ele tem uma formação técnica que permite fazer principalmente o primeiro passo, que é o diagnóstico. Sim. Então, quando um paciente ele procura fazer um procedimento estético, ele é avaliado pelo médico, existe uma primeira parte que é a anamnese clínica. Então, nessa anamnese, o médico ele faz uma série de investigação ali sobre a vida do paciente, sobre possíveis doenças existentes ali. Depois ele vai fazer um exame físico, um exame clínico, que é físico, e também uma avaliação ali mental naquela entrevista, para saber se realmente há indicação clínica de um procedimento estético ou se essa paciente, por exemplo, ela está padecendo de um transtorno mental e nenhum tipo de procedimento estético vai resolver isso. Daí a necessidade do diagnóstico. Então, o diagnóstico nosológico privativo do médico, ele é necessário para saber se aquele paciente ele tem indicação de um procedimento estético. Esse é o primeiro passo. O segundo é saber qual vai ser o procedimento correto para tentar atingir aquele objetivo que o paciente procura. Depois que fizer a indicação desse procedimento, é necessário o médico esclarecer ao paciente qual é a aplicação, como que é o procedimento, quais são os riscos deste procedimento. Porque isso nós tratamos dentro da medicina como uma obrigatoriedade, é uma obrigação do médico esclarecer o paciente para que ele possa obter do paciente o termo de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, quando o paciente ele assina esse termo, ele diz e confirma que ele compreendeu a explicação do médico e ele está de acordo com o procedimento e os riscos que ele vai correr. Então, esse é um primeiro passo. E o médico, ele tem, por uma questão de competência legal também, porque a Lei 12.842, que foi promulgada em 2013, ela diz no artigo 4º que é privativo do médico os procedimentos invasivos, diagnósticos, terapêuticos, inclusive os estéticos. Então, nenhum outro profissional tem competência técnica e legal para fazer procedimento estético invasivo. Bem, nessa sua resposta aí, são várias perguntas que me vêm à mente. Uma delas a gente vive numa sociedade onde a estética, ela grita tanto que a gente vai
tem até uma reportagem que a gente vai trazer aí, o caso da Aline, né? Uma menina extremamente bela, extremamente bonita, só que aí a gente tem tantas camadas nisso que a gente vive numa sociedade onde as pessoas, aí a psicanálise fala muito e a psicologia também, onde há um vazio interno, onde você busca isso externamente, então você vai buscar aumentar o glúteo, aumentar o seio, mudar a face, mas na verdade nada disso vai tirar o seu vazio interno, que eu acho que é um pouco disso que você estava falando, sim, né? Sim. Que muitas vezes um médico, ele vai analisar e falar, cara, você não precisa disso. Exatamente. Né? Para que fazer um procedimento estético sendo que você não precisa? E enquanto que ela vai para profissionais que só estão em busca de dinheiro e fazem tudo por dinheiro. E aí, muitas vezes, o paciente vai em busca também de profissionais que cobram muito mais barato porque não tem a capacitação médica e aí, infelizmente, o resultado é esse que a gente vê aí, mortes ou resultados extremamente infelizes, pessoas que ficam sem, muitas vezes precisam perder parte do corpo, ou até mesmo a vida, sim, porque estão na mão de pessoas que não têm a mínima capacidade para fazer esses procedimentos. E agora eu quero te convidar e convidar as pessoas que estão aí em casa para a gente ver uma reportagem sobre esses procedimentos e o caso da Aline e o outro caso também do rapaz do Fenol. Vamos ver. Aline Maria Ferreira, de 33 anos, era influenciadora digital e trabalhava como modelo em Brasília. No final de junho, ela foi até Goiânia para fazer uma bioplastia de glúteos com aplicação PMMA, uma espécie de plástico em forma de gel. Aline voltou para Brasília e, segundo a mãe, ela começou a ter complicações no dia seguinte e ligou para a dona da clínica. E aí a moça pegou e falou assim que era normal, passou umas medicações para ela continuou tomando, só que não passou. Ela começou a sentir uma dor abdominal, foi onde ela resolveu ir para o hospital. Depois de 10 dias internada em um hospital particular, a Aline teve uma infecção generalizada e morreu. O PMMA é uma substância plástica com diversas utilizações na área de saúde e também na indústria. Para fins estéticos, o produto tem registro na Anvisa para correção de lipodistrofia, condição que leva à concentração de gordura em algumas partes do corpo, correção volumétrica, facial e corporal, mas segundo a Anvisa, não há indicação para aumento de volume. Segundo a polícia, a influenciadora pagou R$3.000 para fazer o preenchimento e não recebeu orientação sobre os riscos do PMMA. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda o uso da substância para fins estéticos. Porque ele foi liberado para injeção em pequenas quantidades em pacientes com uma patologia específica. E hoje estão sendo injetadas grandes quantidades. Risco de infecção, risco de embolia, risco de necrose. Então, o paciente tem que ser informado dos possíveis riscos do procedimento. A dona da clínica foi presa. Graziele Barbosa se apresentava como biomédica, mas não tinha formação. Ela vai responder por exercício ilegal da medicina. Existe também um outro procedimento que foi instaurado para averiguar um possível crime de lesão corporal seguida de morte. Em São Paulo, no começo do mês passado, um homem de 27 anos morreu após passar por um peeling de fenol. Henrique Chagas começou a passar mal logo após a aplicação e morreu depois de uma parada cardiorrespiratória. A dona da clínica, que também não tem formação, responde por homicídio. Bem, claro que não vamos aqui responsabilizar os pacientes em hipótese alguma. Minha pergunta o biomédico, que na verdade essa pessoa nem era biomédica, mas o que cabe ao biomédico? Ele pode fazer algum procedimento estético? Não, pela lei não. A Constituição Federal, Renata, ela traz no artigo 5º, inciso 13, a formatação das profissões, ou seja, é livre o exercício profissional, desde que respeitados os limites que a lei estabelecer. A lei que regulamenta a profissão de biomedicina, ela não atribui ao biomédico procedimentos estéticos. Ele faz parte de equipes de saúde, de forma técnica, em diagnósticos complementares. Em nenhum momento a lei fala sobre outras atribuições. Os conselhos profissionais, eles têm como finalidade principal a proteção da população, da sociedade. Então, o conselho, ele regulamenta o exercício ético profissional,
em qualquer profissão, de forma que esses profissionais possam servir à sociedade sem causar risco à sociedade de forma ética e responsável. O Conselho Federal de Medicina, assim como os Conselhos Regionais de Medicina, eles elaboram resoluções que traçam para o médico a forma ética e correta de atuar. A Lei 12.842 regulamenta a profissão de medicina, ela foi publicada em 2013. E lá está bem descrito que os procedimentos invasivos são privativos de médicos. Esses procedimentos invasivos, eles podem ser diagnósticos, eles podem ser terapêuticos em um tratamento, inclusive os estéticos. E aí, como você falou muito bem, muitas vezes a mulher, ela está com uma condição de tristeza, um vazio, procurando algo que traga uma felicidade, um bem-estar. E por esse transtorno que ela está vivendo, muitas vezes ela entende que se fizer um procedimento estético, isso vai trazer um bem-estar, vai melhorar a autoestima dela. E o médico tem condição de fazer esse diagnóstico também. Sim, porque não vai trazer, né? Não vai trazer. Nenhum procedimento estético vai aliviar o vazio que ela está sentindo. Não vai trazer. E aí, o que acontece? O médico, ele não quer fazer um procedimento estético nessa paciente, por quê? Ele sabe que vai trazer problema para ele. Sim. Porque ela vai ficar insatisfeita, muitas vezes pode ter uma evolução insatisfatória, né? Pela condição orgânica em que ela se encontra, imunológica, inclusive, e aí ele vai ter problema. Então, ele prefere que não seja realizado esse procedimento. Então, ele vai contraindicar um procedimento estético. Então, é exatamente isso que na medicina é muito claro. A medicina ela não pode ser exercida de forma mercantil. O médico, ele está adstrito ao que está no Código de Ética Médica. Então, ele tem que agir com zelo, com atenção ao paciente, na melhor da sua capacidade profissional. E aí a gente entra também naquela questão da própria formação do médico. Porque o médico, quando ele causa dano ao paciente, ele pode responder por imperícia, imprudência ou negligência. Então, nós médicos sabemos disso. Mas e quando um outro profissional, ele está exercendo a medicina ilegalmente, isso é um caso de crime, mas muitas vezes ele está sendo acobertado pelo próprio conselho profissional. Verdade. Que está dando atribuição a ele, que não tem, porque a resolução é infralegal. O Conselho Federal de Medicina, ele não pode fazer uma resolução atribuindo condições ao médico que ele não tem legalmente. Assim como nenhum outro conselho profissional pode exorbitar da lei e atribuir àquele profissional um ato que é privativo de médico. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o uso do PMMA e do fenol para procedimentos estéticos. A nossa entrevistada é a médica Rosilane Rocha, segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutora, a gente estava falando aqui sobre os perigos, né, desses procedimentos feitos por pessoas que não estão capacitadas. E aí eu queria te perguntar sobre a questão da fiscalização, já que a gente vê tantos procedimentos feitos por pessoas que não estão capacitadas para fazê-los. Exatamente. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele tem um regramento de fiscalização de todas as unidades de saúde, de clínicas, de consultórios, em que os médicos realizam procedimentos invasivos. Então, essa fiscalização, ela tem um manual que o médico tem que seguir. E o Conselho Regional de Medicina de cada estado fiscaliza esses estabelecimentos, essas unidades de saúde dos médicos, né? E há uma exigência muito grande, de acordo com o porte do procedimento, da complexidade do procedimento, há uma série de exigências que o médico tem que ter, como, por exemplo, até mesmo um carrinho de suporte de parada, de cardiorreversão, enfim. São vários os instrumentos, vários os equipamentos que o médico precisa ter à mão nessas clínicas para que ele possa utilizar caso exista alguma intercorrência em que ele precise fazer os primeiros socorros daquele paciente. O que nós temos observado é que há estabelecimentos de estética, que eu não chamo de clínicas porque não tem essa configuração, em shoppings, supermercados, no subterrâneo de metrôs, em toda a área. E como se parte do princípio que ali não tem um procedimento complexo, que seria
um procedimento estético superficial, o que acontece? As vigilâncias sanitárias, elas não fiscalizam. Mas a vigilância sanitária fiscaliza a cada 6 meses um médico que tem uma clínica que está realizando procedimento de porte 4. De porte? 4. Que é o quê? Que é esses procedimentos invasivos. Sim. Então, o médico ele tem uma estrutura adequada, ele tem a capacitação técnica, ele tem uma estrutura hospitalar de unidade de saúde adequada para atender o paciente, ele sofre a fiscalização a cada 6 meses. Aqueles outros profissionais que não têm habilitação técnica, estão exercendo a medicina ilegalmente e estão em um estabelecimento de estética que não tem estrutura, eles não têm esse tipo de fiscalização, porque a vigilância não sabe o que eles estão fazendo. Então, aí caberia o quê? A população fazer essa denúncia? Sim, nós precisamos fazer um alerta, Renata. Inclusive, é muito importante esse programa, porque o CFM tem mais de 10 anos que está informando a todas as autoridades judiciárias, policiais, sanitárias, de que o ato médico está sendo invadido, que a lei está sendo desobedecida e que a população está em risco, com graves lesões e até mesmo morte. Claro. E agora, infelizmente, nós passamos pelo luto desses pacientes que foram vítimas de profissionais que não tinham habilitação para fazer o procedimento estético. E nós estamos alertando a população, é uma campanha do CFM que nós gostaríamos que tivesse o envolvimento de toda a população, de toda a rede jornalística do nosso país, porque nós precisamos levar esse esclarecimento. Como você disse, às vezes a mulher ela vai procurar um profissional que tem um custo mais barato, ela muitas vezes ela é atraída por um familiar, por um conhecido, um vizinho, um amigo ou uma amiga e acaba se deixando levar. Um outro ponto que é preciso esclarecer é que muitos desses profissionais eles usam um jaleco branco, eles colocam doutor à frente do nome verdade. E induz o paciente Ao erro. Ao erro. Sim. Porque pensa que aquela pessoa é médica, né? Que está habilitada. Afinal de contas, ela tem uma presença, ela tem um estabelecimento ali que ela diz que ela pode realizar esse Às vezes procedimento. faz um consultório bonito, né? Uma coisa suntuosa. Exatamente. E... Tem um outro ponto, Renata, as redes sociais. Também. Então, você vai no Instagram, essas pessoas, muitas vezes, elas colocam robôs para aumentar o número de seguidores. Elas colocam fotos que são fotos editadas, de antes e depois. E o que acontece com o médico? O médico... Nem pode, né? O médico não pode fazer proibido. isso. É proibido. O médico não pode. Por quê? Porque o conselho proíbe. O antes e depois do médico, ele é de caráter educativo e recentemente foi permitido. Antes não podia. Sim. Mas agora sempre o médico ele tem que se mostrar em público levando uma informação educativa que seja de conteúdo, de valor para a saúde da população. O médico ele não pode ter uma propaganda sensacionalista. Ele não pode ter uma propaganda fraudulenta. Então, o médico não pode publicar um antes e depois com uma foto editada de Photoshop. Não pode. E isso tudo não tem esse rigor com essas outras pessoas. Então, recentemente, até apareceu ali a delegada Débora Mello, de Goiânia, quem nós saudamos, que fez um trabalho brilhante. Ela prendeu uma odontóloga que tinha mais de 600 mil seguidores no Instagram. E isso atrai, porque a pessoa olha, nossa, deve ser bom, porque tem muitos seguidores, tem muitas postagens. Então, fica parecendo que essa pessoa tem um conhecimento técnico para fazer o procedimento e não tem, porque não foi formada para isso. Claro. Né? Com certeza. Então, assim, é o alerta que a gente faz, né? Porque as pessoas precisam estarem muito atentas. Porque, assim, se surgir algum problema, quem está habilitado para ter a capacidade de resolver esse problema é o médico também. E os médicos estão recebendo cada vez um número maior de pacientes com deformidades para que eles possam tratar. Essa questão, por exemplo, do PMMA em glúteo,
os médicos, os cirurgiões plásticos estão recebendo essas pacientes num número estarrecedor e, para quem entende de cirurgia, Renata, é difícil para a gente encontrar um plano anatômico para dissecar e retirar. O plástico, ele penetra. Então, as mulheres ficam deformadíssimas. Totalmente deformadas, porque precisa tirar pedaço de músculo do glúteo. Eu posso imaginar. Então, isso aí não só traz essa deformidade física, como também o adoecimento mental. Essas mulheres, elas ficam com grave episódio depressivo, muitas tentam suicídio, então é muito grave. Eu quero conversar mais sobre isso com você no próximo bloco, tá? Perfeito. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o uso do PMMA para procedimentos estéticos. Nossa entrevistada é a médica Rosilane Rocha, que é a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutora, eu queria perguntar, em quais casos o PMMA ele pode ser usado? O PMMA ele tem uma utilização também na reconstrução do crânio, como na cirurgia ortopédica. Ele tem algumas outras aplicações quando ele está numa condição mais sólida. Mas não para fim estético? Não é para fim estético. Então, essa questão do uso estético, ela não tem recomendação. Uhum. Nós temos muitas complicações, existem estudos científicos que mostram isso. E como bem apareceu ali na matéria, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela contraindica para uso estético. Então, existem alguns pontos que há de utilização, mas que não fins estéticos. E ainda pior para essa questão de preenchimento glúteo, porque a quantidade é muito grande e não tem como retirar, porque é um plástico, ele penetra e não tem como retirar. Então, a pessoa realmente ela vai desenvolver uma insuficiência renal, um processo infeccioso irreversível, como infelizmente foi o caso da jovem Aline. Então, nós não temos nenhuma indicação estética para o PMMA. O que acontece também, se eu não me engano, aconteceu com a própria Aline, que no primeiro momento essa mulher que, enfim, nem biomédica ela negou que tivesse usado o PMMA. Então, o que eu acredito que aconteça também em algumas clínicas é quando algum profissional que não seja médico, enfim, vai fazer esse aumento de glúteo, né, algum procedimento de aumento de glúteo, ele sequer fala que está usando o PMMA. Então, assim, mais um alerta para as mulheres, né? Todo e qualquer procedimento estético, primeiro, fazer com um médico. Né? Isso. Fazer com o médico. Não procurar nenhum outro especialista. Eu sempre falo o seguinte, se você for fazer qualquer procedimento estético, plástico e tal, faça com o melhor, com o médico e procure o melhor. Porque se der algum erro, aí a complicação realmente vai ser bem difícil para você resolver, não é verdade? Muito difícil. Então, primeira coisa, é médico. Ir até a plataforma do Conselho Federal de Medicina, descobrir se aquele médico realmente é médico. Coloca o nome, coloca o CRM. A outra situação, você foi no médico para aplicar um produto. Peça para ver. É como a vacina. Quando a gente toma vacina, já percebeu que a enfermeira ou o médico, ele mostra, olha aqui, ele mostra a injeção, ele mostra o frasco fechado, ele mostra o lote, a data de validade. Sim, até coloca, na criança até coloca lá no calendário. Pronto, então a gente precisa exigir. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é porque quando existe a fala, né, o contraponto de um outro conselho profissional, eles trazem a discussão muito superficial e rasa para o sentido de que essa é uma disputa mercadológica. Não é mercadológica, porque hoje, Renata, se você ligar para a minha dermatologista hoje, você não consegue vaga com ela e nem eu. Eu só consigo me encaixar quando ela atende todo mundo pela amizade. Porque os médicos têm os seus pacientes. Eles não precisam disputar mercado com quem não é médico. Se um especialista e o outro especialista, eles vão disputar, entre aspas,
aquele melhor resultado. Né? Então, o paciente, ele faz aquela campanha de boca, ele indica ao seu médico, você não está confiando, você pode ouvir uma segunda opinião entre médicos. Né? Então, hoje o médico ele não disputa mercado com outros profissionais porque não teria razão para isso. Então, principalmente nessa área da estética, estão todos médicos, todos com seus consultórios lotados. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com a população, com a segurança da população, para que a gente não tenha mais que assistir matérias como tão triste foi essa que nós assistimos aqui. Com certeza. A gente está finalizando. Você quer deixar mais alguma recomendação, alguma dica para os nossos telespectadores? Sim, eu quero. Se você, mulher ou homem, quer realizar um procedimento estético, procure um profissional médico. Primeiro, ele vai fazer um diagnóstico clínico, a indicação do melhor procedimento a ser realizado e se por uma infelicidade tiver algum evento adverso, o médico vai conseguir resolver. Maravilha. É isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos, viu? Renata. Muito obrigada. Obrigadíssima. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada, viu? Olha, o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.